Boa tarde, povo do Axé. Hoje estamos aqui com mais um programa Bate-Papo no Terreiro, na Rádio Bicuda. E vamos voltar com um assunto sobre a espiritualidade. Tá? A espiritualidade que a gente falou no programa anterior, a gente estava falando sobre a diferença entre a religião, a fé, a espiritualidade em si. Tá? Sobre uma pessoa espiritualizada. Bater um pouquinho sobre esse assunto para todos nós. Para a espiritualidade, o que ela é, nós falamos, o que serve, é, a divergência sobre a palavra religião, a discórdia que traz essa palavra ao mundo, que, assim, ao meu ponto de vista, tá? Babá e Fapero, não deveria existir. Deveria existir o caminho espiritual. Qual o seu caminho espiritual, sem agredir a pessoa que segue esse caminho, tá? Podendo ser um católico, um evangélico, caminho que for, um bandista, candomblessista, um ifista. Então, para todo esse caminho espiritual, existe assim as dificuldades que enfrentamos. Sim, existe, sempre vai existir. Então, assim, a todos que estão escutando, todos os ouvintes, que prestem a si a verdadeira palavra da fé, a verdadeira força. Tá? Siga esse caminho, é uma forma simples de seguir. Não tem dificuldade, não existe um padrão. Siga a sua vontade, com amor, com sinceridade, felicidade, alegria. Cultue a sua fé, o seu acreditar, a sua verdade. Mantenha uma palavra firme, trabalhe com a verdade, não use mentira, não traga palavras de ofensa, seja uma pessoa honesta, sincera, com palavras doces, carinhosas, para trazer o bem para si e para o próximo, a gente espalhar essa energia. Tá? Independente do seu caminho espiritual, da sua fé, da sua trajetória, a gente tem que prestar essa força, esse valor ao que a gente tem, ao que nós somos, o que nós carregamos, para trazer essa força e energia para toda a população. Tá? E, em parte, sobre a ancestralidade, que a gente entrou nesse meio no programa anterior, e vou dar continuidade hoje aqui no Bate-Papo no Terreiro. Hoje a gente não está com a presença do Babá Mateus, que ele está no trabalho, mas trazendo a força e a palavra e a sabedoria que ele também carrega. A ancestralidade, qual a importância? Tá? Vamos colocar isso lá atrás. Os índios. Os índios, hoje, na Umbanda, trabalhamos com os caboclos, já há alguns anos. Então, não deixam de ser ancestrais. Tá? A Umbanda, ela traz um culto, a gente cultua os espíritos. Esses espíritos são dos antepassados, são do nosso passado. Existem as histórias de cada um deles. Isso a gente vai entrar lá à frente no Bate-Papo no Terreiro. Tá? Podem colocar, se tiverem dúvidas, podem colocar que a gente vai abrir uma parte do programa para responder. Então, assim, a importância dos nossos ancestrais familiares, dos nossos familiares, homens e mulheres, que aí já vai aprofundando sobre o assunto, a gente vai aprofundar para mostrar a diferença de um culto masculino e o culto feminino sobre ancestralidade, mas em um geral, tá? A importância é a energia que o ancestral traz para a gente. Essa é a importância, lembrar dos nossos antepassados lá de trás, mesmo o que a gente não conheceu. A gente ouviu falar a história com um avô, um bisavô, mas a importância desses ancestrais, todos os nossos familiares, isso trazer a lembrança, a forma, cultuá-los numa lembrança, pedindo, numa reza, numa oração, num pensamento, isso traz força para a nossa vida, porque eles estão ajudando a gente, todos estão ajudando na nossa trajetória aqui, na nossa vida, na nossa encarnação. Então, a importância é trazer essa força espiritual dos antepassados para a gente ter um bom caminho aqui na Terra, uma defesa, ajuda, proteção. Isso é a energia. A energia que a gente vai trazer de todos eles é muito importante para a nossa trajetória.
E como eu falei em relação à parte da Umbanda, um exemplo, tá, sobre os índios, nós cultuamos os caboclos e caboclas. São ancestrais, não deixam de ser. Tá? Isso começou lá atrás no culto do Catimbó, a Jurema Sagrada, que isso ela traz uma forma de culto dos antepassados, traz uma força, uma energia sobre os mestres, né, os mestres juremeiros, trazendo essa energia dos ancestrais. Então, um culto forte, com energia forte, com prosperidade, trazendo vitória, limpeza e energia através do uso do culto indígena. Tem um traço indígena ali, a fumaça, a erva, o cachimbo de angico, o cachimbo de Jurema, trazendo aquela força, aquela energia de um juremeiro, um mestre juremeiro, ele traz aquela força. Tá? Então, e a Umbanda utiliza também as ervas, as defumações, que são utilizadas também pela parte do catimbó e da Jurema. Catimbó e Jurema é o mesmo sentido, tá? Só mudou uma palavra, tá? Então, assim, dentro da Jurema Sagrada, utiliza-se as ervas, aquelas ervas utilizadas pelos índios também, aquela fumaça, aquela força, aquela energia, as raízes, os pós que são feitos pelas raízes, pelo caule, pelas folhas, a importância de uma planta. Isso você vai, quando você vai conversando, você vai falando, você vai sentindo até o que ponto isso chega, e um ponto sem fim. Porque a gente já vai entrando sobre ervas, sobre outros assuntos, tá? Que a gente vai dar continuidade ao longo do programa, ao longo dos nossos programas. Tá? Então, aqui, na ancestralidade em si, isso traz a energia, a vitória. A vitória, a capacidade, a firmeza para a nossa caminhada. Essa é a importância. Então, não devemos esquecer dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, porque todos eles estão olhando por nós. Essa é a importância que a gente tem que dar à nossa vida aqui na Terra e trazer a lembrança e as recordações, boas recordações e pedidos de ajuda, força, superação, bons pensamentos. Que se você não estiver com um bom pensamento, meus ancestrais me ajudem, meus familiares me ajudem em minha jornada, eu não estou andando bem com bons pensamentos. Caso você não tenha um caminho espiritual definido, peça, você terá ajuda, você terá força, terá aonde segurar, será o seu tripé, os seus familiares, os seus ancestrais, é o tripé da sua vida, é a força da sua vida. Ele faz parte de você, da sua jornada, do seu caminho espiritual, entende? Então, para ter uma boa caminhada, uma boa jornada, temos que lembrar da nossa cultura, dos nossos antepassados, da nossa força, da nossa energia, tá? Assim, como vamos identificar um momento de ajuda, de busca espiritual? Tá? Isso um ouvinte ele me perguntou, eu estou trazendo aqui em pauta, para que a gente consiga entender como identificar um momento, ele existe a partir da sua dúvida, a partir do seu pensamento sobre caminhada, para onde vou, o que devo fazer. Não esperar o buraco se abrir, entrar no buraco e não saber sair do buraco, se afundar em tristezas, depressão, que é a maior, eu vejo como a maior doença hoje em dia, depressão e ansiedade, em ataque ao ser humano. Então, não chegar a esse ponto. Precisou de apoio, de ajuda, estou com dificuldade, eu não sei o que fazer, eu tenho dúvida para onde ir, o que fazer, o que mudar. Procure atendimento espiritual. Um exemplo, se for na Umbanda, você foi em uma consulta, escutou as palavras de caminho daquele guia que está prestando a consulta, assim que escutar as palavras, ele vai te orientar, vai trazer uma luz para o que vai acontecer, para o que está para acontecer e o que você não está enxergando, porque está em você. Todos nós temos a nossa caminhada, só que ficamos cegos. Às vezes a gente está num círculo vicioso, não consegue sair daquele círculo. Você faz de tudo para mudar a sua trajetória, para mudar a sua vida. Quando você vê, está partindo do mesmo ponto da onde você iniciou. Você fala, nossa, eu estava caminhando, eu estava conquistando tudo, estava fazendo aquela mudança para montar um novo negócio. Tudo deu errado, perdi tudo, voltei estaca zero, vou começar tudo de novo, vou ter que me manter nesse trabalho ou voltar
ao trabalho que fazia anteriormente. Então, assim, vá na consulta, porque é um momento que você está lutando e retorna ao mesmo ponto de partida. Existe algo aí. Faltou uma análise, um olhar mais profundo que você não está conseguindo analisar, você não consegue fazer autoanálise naquele momento pelo turbilhão que está a sua mente. Então, para cuidar de si, é cuidar, buscar ajuda, uma orientação, como exemplo, para que você tenha um bom caminho. Para aquela dificuldade, às vezes é uma pedrinha no caminho, às vezes não é o caminho que você tem que seguir, é outro projeto, outro trajeto que você tem que trilhar para poder seguir em frente. Que às vezes nós insistimos em coisas na vida que não sabemos se é o certo para nós. Nós veio para a Terra fazer uma caminhada às cegas. Então essa caminhada precisa de luz, precisa de orientação. A gente vai ter a orientação dessa jornada através de conselhos, de consultas, ebós, sacrifícios, dependendo do caminho espiritual que estiver seguindo. Então, para isso, para você identificar o melhor momento é agora, o melhor momento é hoje, sempre. Gerou uma dúvida, gerou uma dificuldade, gerou uma curiosidade, então já é um momento de você buscar ajuda espiritual, buscar um conselho, buscar uma casa, seja no candomblé, seja na umbanda, na quimbanda, no ifá, no kardecismo, na igreja, mas dê o primeiro passo, não tenha dúvida. Não vá por insistência, não insista em uma casa que você não se sente bem, não faça isso com você para que você não venha se prejudicar no seu caminho. Então, mas como vou saber se aquela casa é para mim? Visitou a casa? Através de um amigo, às vezes aquele amigo foi guiado por um espírito para poder te procurar, falar assim, tem uma casa que vai lhe ajudar, sei que você está precisando. Faça a visita. Não vá na euforia de querer trabalhar logo, de início, porque a espiritualidade não é assim. A espiritualidade é um passo de cada vez. Você tem que ter suru, paciência, para que a sua caminhada ela venha a ter bom retorno, a ter a luz iluminando a cada dia na tua trajetória. Isso é ter paciência. Paciência para que tudo venha acontecer de pouco em pouco. Não adianta correr, quem correr vai tropeçar. Quando se dá 2 passos de uma vez, você se perde, porque você não sabe onde você colocou o seu pé. Quando você for ver, você pisou num buraco onde não deveria pisar, mas mesmo assim você continuou correndo, mas deixou aquele rastro naquele caminho. Não faça isso. Busque o melhor caminho, procure a sua ajuda, procure a sua casa, procure um local que você se sinta bem. Foi numa mesa de jogo, sentou, gostou do local, foi atencioso, ele abraçou aquele ambiente, lhe trouxe paz, lhe trouxe energia. Busque orientação, se aquela casa ela faz gira aberta, se ela presta consulta ou então ajuda ao público, que pode ser uma casa de kardecismo, mas eu quero ajudar, eu gostei tanto de estar aqui, se está te fazendo bem, ajude. Busque orientação interna neste local, neste campo religioso, neste centro religioso, nessa casa que prestou essa ajuda para ti, e ajude também, porque vão vir outros com as mesmas dúvidas, pedindo socorro igual a você. E é assim, é um de cada vez, pois somos todos irmãos aqui na Terra. Todos deveríamos ajudar um ao outro. Isso é identificar um momento. Identificar um momento, assim, no meu ponto de vista, seria para todos no momento, é o agora, é o hoje. O que eu devo fazer para não ter aquele vazio? Para não ser uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não tem confiança aonde está, quem é, como está aqui na Terra, o que veio fazer, como é a missão. Existe alguém acima de nós, um poder acima de nós? Então, gerou dúvida, pontuou, precisou de um socorro, de ajuda, porque caiu, já é o momento de você buscar a sua ajuda espiritual. Tá? Então, assim, me perguntaram também sobre como cuidar e fortalecer essa sua energia espiritual.
dando o primeiro passo, buscou ajuda, continue, não pare. Que é o ciclo vicioso de 90% a 80% das pessoas que frequentam o terreiro, frequentam a casa espiritual, seja qual o caminho, ela busca ajuda, se ergue, levanta a sua cabeça, fortalece o seu ori, conseguiu o caminho, conquistou aquilo que ela queria, se afasta. Mas se afasta por coisas da vida. Às vezes são testes da vida, dificuldades, problemas que passam em sua cabeça ou em sua trajetória para lhe testar, para ver até onde você vai. Se você naquele momento ali vai virar as costas, se naquele momento você vai sair daquela casa, mas nunca sai de uma casa falando falando mal sobre a casa, mal sobre quem está chefiando a casa. Que de primeiro momento aquela casa ajudou. Se após a sua trajetória tiveram acontecimentos, não julgue a espiritualidade. Siga em frente, procure outro caminho, siga e faça a sua parte. Mas lembre-se que a maioria das vezes que conquistamos o que a gente quer e a gente vai virar as costas, vai sair do local que prestou ajuda espiritual para crescer naquela caminhada, se erguer novamente, sair de uma depressão, sair de um momento de socorro, de uma crise de ansiedade, ataques de pânico, ou então de uma perca de trabalho, você reconquistou e não está tendo mais tempo para a espiritualidade. A espiritualidade você tem tempo a todo momento. A partir do momento que você acorda, ao seu chegar na sua casa, a chegar da sua caminhada, do seu dia de trabalho, na sua folga, buscou umas horinhas de folga, a gente não tem tempo. A gente tem tempo para ir para a festa, para o aniversário, dar uma volta no shopping, ir para o cinema, passear, ir à praia. Então, se a gente tem tempo para o lazer, por que a gente não tem tempo para cuidar do nosso interior? Para manter essa energia de pé, para manter essa força firme, sempre acesa, para que essa energia se fortaleça cada vez mais. Isso é cuidar, isso é fortalecer. Não estou falando para se abdicar de todos os momentos de lazer da sua vida, a se abdicar da sua vida pessoal. Não estou falando sobre isso. A espiritualidade ela faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Ela está em 100% do seu dia, em tudo que a gente faz, para onde a gente anda, onde a gente pisa, com quem a gente está. Então a gente está ali 100% e ela está 100% com a gente. A gente não pode abandonar essa força, virar as costas de uma maneira brusca. A gente tem que analisar e enxergar o que está gerando aquela dificuldade, aquele problema momentâneo, aquele mal-estar de não estar se sentindo bem no local, na casa espiritual que você está frequentando. O que está acontecendo? Buscar ajuda e orientação dos guias em jogo novamente para que você entenda e compreenda. E não é virar conquistou, que é o que a maioria vem fazendo hoje em dia, conquistou, vai embora. Não é uma casa de troca, eu preciso disso, dou isso e vou embora. Não é dessa maneira. As pessoas estão enxergando como se fosse buscar ajuda. Eu estou sem trabalho, eu estou precisando de trabalho. Eu vou lá, vou fazer um ebó e vou conquistar um trabalho. Vou fazer um bate-folha, uma limpeza e vou ter um outro trabalho de volta. Fez ali e vai embora. Não é dessa maneira. Não é assim. Primeiro você tem que alimentar a sua energia, enxergar os seus defeitos, melhorar o que você tem dentro de si. Toda casa espiritual, seja qual for o caminho, ela tem ali a força para dar uma orientação e melhorar a sua trajetória e lhe fazer uma pessoa melhor. Só que o ser humano hoje em dia ele não olha, ele não faz análise dos defeitos que possui. Vamos supor a raiva, um exemplo como eu, na minha adolescência eu tinha uma ira muito grande dentro de mim. Eu tive que aprender a ter controle sobre a raiva, porque eu uma pessoa explosiva. Entendeu? Possuo isso dentro de mim? Possuo, mas eu tenho controle. A espiritualidade, em todos os momentos de minha vida, sempre me entregou o que eu pedi. A cada dia eu pedia paz. Paz interior, paz mental, paz espiritual. E é isso que eu peço todo dia na minha reza.
para que eu sempre tenha isso em meu pensamento, em minha cabeça, em meu dia a dia, principalmente em horas de trabalhos espirituais. No momento espiritual, a gente tem que ser uma pessoa mais leve possível, trazer a paz interior para poder a gente conseguir ajudar o próximo. Porque se você não consegue cuidar de si, como você vai cuidar de alguém? Você não consegue cuidar da pessoa. Você não vai conseguir ter aquela evolução para poder prestar aquele cuidado se você não está bem dentro de si, não está com paz dentro de si para enxergar o caminho que ela vem passando. Tá? Então, assim, para fortalecer, como se cuidar e fortalecer desta maneira. Continue lutando, continue frequentando. Se você frequenta, continue suas consultas. Se você vai à igreja, continue na igreja. Então, assim, aqui no Bate-Papo no Terreiro eu não tenho preconceito em relação às religiões, né? A palavra religião é o caminho espiritual que a pessoa está seguindo. Então, a importância é você seguir, continuar, lutar, independente da dificuldade. E lembrar que a espiritualidade não tem nada a ver com os erros e suas escolhas em vida. Se você escolheu um caminho que gerou dificuldade, não culpe a espiritualidade sobre isso. Você que escolheu, você que pisou, você que plantou, então você que vai colher. A gente vai colher todo o fruto daquela semente que a gente colocou lá atrás. A espiritualidade, o espírito, o guia, ele não tem o porquê ser o culpado. Para achar uma palavra melhor, ele não tem culpa do que você está fazendo aqui. Você tem um livre-arbítrio. Então você escolheu, você plantou e você colheu. Se você vai colher um bom fruto, então faça um bom plantio. Regue aquela semente para lá na frente crescer o caule, crescerem as folhas e dar frutos. E esses frutos, bons frutos para você ter uma boa jornada na sua vida. Então você plantou, regou e colheu. A partir do momento que você fez a colheita, preste atenção em sua trajetória, plante novamente e continue fazendo e dando seguimento a esse plantio, para que você tenha a sua vida bons frutos sempre. É assim que você vai fortalecer sempre a sua jornada, tá? Então, assim, e vamos colocar que nessa jornada você gerou dificuldade, você teve problemas no seu caminho, você está precisando de um socorro espiritual, não sabe de onde está vindo, pois você está mudando, você conseguiu mudar a sua trajetória, está conseguindo mudar os seus defeitos, trocando as suas palavras, sendo uma pessoa de bom caráter, mantendo o apelê, que é o bom caráter dentro de si, para você mostrar isso para o mundo, para você e para o próximo. Então você conseguiu, fez tudo isso, mesmo assim continua com aquela pedra no caminho, a sua cabeça vem caindo, não está sabendo cuidar do seu pensamento, do seu ori. Então, procure um jogo, uma consulta, uma palavra, uma orientação espiritual para que você consiga enxergar aonde está o problema, aonde está gerando essa dificuldade para você limpar esse caminho, tá? Na minha cultura, tá, no Ifá, na Umbanda também, a gente trabalha em cima de ebó, tá? Falando do Ifá, são ebós, sacrifícios que a gente tem que realizar na nossa vida. Tudo na vida exige sacrifício. Sem isso, a gente não consegue caminhar. A gente não tem força para caminhar. Sacrifício vem com das forças e vem em relação a tudo da natureza, tudo que a gente tem aqui na Terra, os elementos existentes na Terra, seja um animal, tá? Seja um pedaço de terra, uma folha, o que for. Mas foi lá, sentou, foi na DAFA, na consulta, tá? Saiu o Odu, mostrou a orientação foi passada, o ebó foi prescrito, realize, tá? Foi na Umbanda, foi na consulta, passaram um trabalho espiritual, um bate-folha, um banho de ervas, realize, para que venha ter aquele caminho limpo, aquela sujeira seja retirada da sua trajetória, para que você continue. Se está com maus pensamentos, que hoje em dia é o que mais atinge, está acordando às 3 horas da manhã, pesadelos um atrás do outro, não consegue dormir, insônia, palavras invasivas, aquele pensamento intruso que vem lhe trazendo mal, trazendo coisas negativas, pensamentos negativos que às vezes as pessoas perguntam, eu venho escutando coisas que não sou eu.
eu falo para mim, dentro do meu pensamento, você não é bom, você não precisa disso, você não presta. Então, tá escutando, tá sentindo, tá apertando o peito, não tá se sentindo bem, gera aquela angústia, aquele pavor, pânico, tá atacando o seu pensamento, destruindo seu pensamento e sua vida, atrapalhando a sua vida. É um momento de se cuidar, é um momento de buscar ajuda, ir numa mesa de jogo, uma consulta com um guia, como a gente falou. Então procure essa ajuda, para que você tenha caminho, para se fortalecer novamente, que foi o assunto que a gente falou. Então esse é o fortalecimento, essa é a continuação, essa é a trajetória. Devemos continuar, não podemos parar, tá? Então eu não estou colocando em relação a somente um caminho espiritual. Falo um pouco do Ifá, falo um pouco da Umbanda, tá? Que é a parte do meu conhecimento. Então, em relação a toda essa parte, devemos construir uma base. E essa base, a gente tem que estar indo a essa base sempre para poder se fortalecer, trazer energia, continuar através de sacrifícios, através de força. Tá? Um exemplo sobre a parte da Umbanda, como eu falei, da diferença da Umbanda e do Ifá, sobre a parte de ebó, sacrifício, trabalhos espirituais. A Umbanda, como já me perguntaram, Babai Faperu, por que o senhor cultua Ifá? O senhor cultua Ifá, mas e cultua Umbanda? Tá, o Candomblé também. Foi iniciado no Candomblé por mais de 15, 16 anos ali na trajetória no Candomblé, no Ifá e antes de tudo isso na Umbanda, tá? Então, assim, a Umbanda é brasileira. Eu nasci no Brasil, é a raiz que eu tenho. É um ensinamento, eu não vou abandonar o ensinamento que eu tive. E Ifá, ele não tem preconceito. No Ifá, é uma filosofia de vida, é um caminho de vida. Tá? O Ifá, ele traz traz a sua palavra da melhor maneira possível. O Numelar, ele vai trazer uma palavra de conforto para a sua vida, alinhamento de destino, mudança interior, que não existe palavra para definir. Então, assim, e na Umbanda é o meu berço. Na Umbanda você traz aquela energia do espírito através da incorporação, através de um passe, através da palavra, aprendendo daquela forma, aquela maneira humilde. Entendeu? A humildade, que eu acho que é a melhor palavra existente para definir o culto de Umbanda. Então, com isso, a gente traz a nossa força, fortalece, se ergue e se renova. Você vai sair do seu buraco, vai sair daquela ansiedade, vai eliminar aqueles ataques espirituais, aquele acordar, aquela insônia até as 3 horas da manhã. Claro que a gente sempre vai falar, um guia fala, procure também, junto a esse tratamento, um capa branca, que é um médico, o babalaúvo também vai lhe dar uma orientação, vai falar, mas procure ajuda médica, cuide da sua saúde, cuide disso, cuide daquilo. Vá cuidando também de você, a sua alimentação, do seu dia a dia, do que você faz, o que está lhe trazendo aquela ansiedade, aquela angústia. Vai eliminando certos pontos de sua vida, eliminando o que lhe faz mal. Isso também é dito em consulta, num jogo, através de um Itan, um Odu, pela tradução de um Babalaô, através de um guia espiritual, e isso também é posto para a nossa vida, para o nosso pensamento. A gente escuta também. Então, assim, procure esse caminho e a mudança existente dentro dele para que você consiga estar livre desse negativo, do que está lhe fazendo mal. Tá? Então, é assim, a gente veio fortalecendo a palavra cuidar, estar bem. É isso que traz a importância aqui no Bate-Papo no Terreiro, é esclarecer as dúvidas dos ouvintes aqui na Rádio Bicuda, que gerou essa oportunidade para o nosso programa. Então a gente está prestando sempre ajuda. Isso aqui não deixa de ser uma caridade. Está ajudando a população a ter um olhar melhor em relação à vida espiritual. Então, como está a sua vida espiritual? Pergunte isso para você, pergunte isso para si e busque a resposta. Quando você tiver a resposta em relação a essa pergunta, como está a minha vida espiritual? Responda. Demorou a responder, não sabe responder? Então existe ali algo de errado, existe algo que você tem que pensar e falar assim, nossa, eu estou abandonando, não estou me dedicando.
Então, ali você já vai ter uma resposta para si. Eu preciso melhorar, preciso estudar mais, conhecer mais, me aprofundar, frequentar mais o terreiro. Então, pergunte isso para você, porque ali pode estar uma falha, onde você tem que se fortalecer, buscar energia para que sua vida continue andando, caminhando e você cresça espiritualmente e na sua vida também, para continuar a sua jornada, a sua caminhada. Então, através de toda a nossa palavra, de toda a nossa ajuda, você vai conseguir, você vai vencer. Todos nós vamos vencer. Assim, então, uma pergunta que tivemos em nossa casa, tá? Na Casa de Luz Pai Benedito das Almas, onde eu sou dirigente da casa, que é no culto de Umbanda, tá? Então, a gente tem ali, os sonhos possuem mensagens espirituais? Possuem. Tá? Então, ali dentro dessa parte de sonho, sempre leve esse sonho ao dirigente da casa, uma pessoa de confiança, alguém que saiba decifrar esse sonho, um alerta. Se for algo, algum aviso, preste atenção no seu dia a dia, preste atenção no que está fazendo, porque aquele sonho já está lhe dando detalhes do que está a acontecer. Isso eu sempre falo em minha casa: sonhou, me passa o sonho, mas não deixe para depois. Ou então, se naquele momento você não consegue ir até a pessoa, anote o sonho para depois passar, porque você vai esquecer dos detalhes. Os detalhes são primordiais para a gente chegar a uma resposta sobre aquele sonho. Se existe um aviso, se existe algo mesmo ali que está sendo posto para a sua vida. Então, dá atenção a detalhes. Faça isso, não deixe de fazer. Tá? Então, assim, o nosso destino, o nosso caminho, ele tem o seu lado espiritual. Já falamos sobre cuidar da cabeça, cuidar de segurança, buscar autoajuda, fortalecer energia, como identificar o momento de uma busca espiritual, de ajuda espiritual. Então, para você ver, e isso em poucas palavras e em poucos minutos. Então, se a gente vai chegar o programa até o fim com 40, 50 minutos de programa, então a gente vai bater na tecla e falar: nossa vida faz parte mesmo da espiritualidade. Faz. Então a gente tem que pensar, refletir, entendeu? Em silêncio, que é o que traz a resposta. Refletir, pensamento, seu pensamento com força, com energia, para você chegar a uma resposta para si. Então, você já se perguntou? A pergunta que eu fiz aqui anterior, falei assim: você já perguntou como vai minha vida espiritual? Como estou indo no meu caminho espiritual? Você já perguntou isso para você? Chegou uma resposta? Então anote. Tem dúvida? Mande para o nosso programa. Tá? Mande para a Casa de Luz Pai Benedito das Almas. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Casa de Luz Pai Benedito das Almas. @ Casa de Luz Pai Benedito das Almas. Você vai ver lá o meu nome, Babai Faperô. Não conseguiu encontrar? Tem o meu telefone de contato: 21 96472 3630. O WhatsApp eu vou responder assim que for possível, mas eu vou trazer a resposta para ti. Pergunte, não esconda o que está dentro de você, pergunte. Precisou de ajuda, procure. Nossa casa fica situada aqui em Irajá, temos giras abertas, consultas, entendeu? Marcações de jogo. Precisou de ajuda, procure. Procure. Tá? Então, eu estou dando um caminho para que você entenda que a vida faz parte do mundo espiritual. Trazer a caridade não é prestar um dia de entrega de alimentos, não. A caridade está no nosso dia a dia. Tá? Uma ajuda a alguém que está precisando naquele momento, a carregar uma bolsa de compra de uma senhora que precisou, deixou cair tudo no chão, prestar um socorro a alguém que caiu, tá? Ajudar, um abraço a alguém que está precisando, abraçou, conversou, escutou aquela pessoa que precisava desabafar. Isso é uma caridade. A Umbanda, como eu falei, a resposta da Umbanda é caridade. Mas existem casas de Umbanda que cobram, como já me perguntaram. Vai cobrar em relação ao jogo, se for feito o jogo, a trabalhos, ebós, se for traçada com algum outro tipo religioso, algum outro caminho religioso, e tiver algum tipo de trabalho sendo feito ali, vai ser cobrado material, a salvo, que é a palavra que muitos criticam,
mas não entendem o motivo, que é para o zelador, zeladora, o sacerdote, o dirigente se cuidar espiritualmente com aquele valor que foi posto, para ele se cuidar e crescer espiritualmente, continuar sua trajetória espiritual, limpar a casa onde foi feito aquele descarrego, né? Aquela limpeza. Então, isso tudo tem gasto, tem custo. Então, assim, não julgue ninguém. Que nem o pastor, que nem o padre, ele recebe as suas doações naquele caminho, também para o gasto existente no dia a dia, para manter aquela roupa dele limpa, a energia limpa, o local limpo, alguém para fazer uma faxina, uma reforma, tá? Para manter isso sempre em continuidade, para estudo, para conhecimento, viagens para conhecimento e estudo que nem eles fazem, nós também fazemos. Então, assim, a caridade, a força, a energia está dentro de tudo isso. Então, assim, preconceito religioso, como combater com conhecimento, não com agressividade, como a gente falou no primeiro programa sobre a parte de ataque em relação à palavra religião, não tenha preconceito. O preconceito está dentro de nós, é só a gente eliminar. Está dentro de um dirigente, de um frequentador, está dentro de todo mundo. Retire isso. É a melhor maneira de melhorar o nosso caminho espiritual. Sem guerra, sem desavença, sem discussões, tá? Entendimento e conhecimento, até dentro do próprio culto. Mas minha casa de Umbanda não faz assim. Mas a sua Umbanda ela é traçada. Não existe traçada. Não, esse caminho eu não concordo, não aprendi dessa maneira. Cada um aprendeu a sua maneira, respeite o conhecimento alheio, respeite aquela casa, aquele ensinamento, aquele fundamento foi dado, foi apresentado àquela pessoa, ela teve uma trajetória que ninguém vai conhecer, só a própria pessoa vai conhecer como ela aprendeu aquilo, porque é uma religião oral, a gente aprende fazendo. Mas lá usa vela de cor, usa vela branca, não importa. Importa o que está aqui, dentro da gente, que é a nossa fé, a nossa força, a nossa energia. Vai chegar ao mesmo caminho. É isso que a gente tem que aprender. Mas o meu candomblé faz dessa maneira. Mas eu fui em outro candomblé, que a nação é outra e faz de outra maneira. Não importa. Cada um tem o seu caminho espiritual. Se você pertence àquela energia, pertence àquela força, então vá, continue e faça o melhor caminho, tá? Então, no próximo programa nós vamos abrir o espaço, tá, para mito ou verdade. Então, deixem suas dúvidas, coloquem o que vocês não conhecem, para que a gente venha trazer isso para vocês, tá? Então, assim, lembrando, precisou de ajuda, salvem o meu contato 21 96472 3630. Me chamo Babaifá Perô, tá? Sou dirigente da Casa de Luz Pai Benedito das Almas, situada em Irajá. Então, aqui na Rádio Bicuda estamos colocando para que vocês busquem ajuda e o socorro. Precisou de ajuda? Estamos aqui. Mais à frente estaremos novamente no programa, vamos trazer um convidado, tá? Então, tudo que fizerem na sua vida, façam com amor, com respeito, com carinho. Desejo a todos muita energia, muita força, que a espiritualidade de vocês cresçam a cada dia e não esqueçam de se perguntar: e minha vida espiritual? Traga a resposta, porque você vai ter algo a construir nesse caminho, tá bom? Muita axé a todos.